Olá, vamos continuar o nosso estudo de Ruth. Estamos no capítulo 4. Nós já vimos de 1 a 6, que era a discussão de uma compra de um direito que estava acontecendo ali nos portões da cidade. Vamos orar pedindo ao Senhor que, em nome dele, possa transmitir para nós todo o conhecimento que Ele quer que nós tenhamos deste estudo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração exatamente aquilo que nós precisamos de entender, tá bom? Então vamos continuar. Estamos aqui então no versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão e permuta e troca, que era o que estava acontecendo ali, né? Para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o seu sapato, tirava o seu sapato e dava ao seu próximo, aquele que ele estava negociando. E isto era por testemunho em Israel. Olha só, nós estamos falando de uma época que não existia cartório para os dois irem lá com testemunhas, fazer reconhecimento de firma, não existia nada disso. Era tudo verbalmente. Por isso que era interessante, vários anciãos, no caso ali foram 10, para que todos confirmassem a negociação, o que foi decidido nos negócios. E aí tinha um costume. Olha só, quem escreveu esse livro de Ruth fala aqui exatamente. Havia, pois, já de muito tempo, ou seja, era um costume naquela época em Israel fazer a transação, o acordo, o fechamento do acordo com esse tipo de atitude. Porque vai ver que nessa época que essa pessoa escreveu já não existia mais esse tipo de coisa. Que coisa? De você, aquele que estava dando o direito para o outro, ele pegava, retirava o seu sapato e dava o sapato para o outro. Era a forma de se concretizar, de se fechar os negócios. Hoje, na nossa cultura ocidental, nós também temos alguns tipos de acordo. Normalmente, quando você vai negociar com uma pessoa alguma coisa, uma compra e venda, no final, quando todo mundo chegou ao acordo, a gente tem o costume de apertar a mão um do outro, né? Então, aqui também tinha um costume, no caso, não era o costume de apertar a mão, era o costume de pegar o sapato e transferir aquele pé de sapato para o outro negociante, como uma forma de dizer, no caso das terras aqui, né? Olha, eu deveria ter o direito de pisar nessas terras, mas eu não quero, eu estou passando esse meu direito para você. Toma aqui o meu sapato e pode pisar essas terras, então, vai ser suas. Na verdade, eles não estão, ali não era uma coisa, uma negociação de compra e vendas de terra, porque a terra ela seria comprada e vendida, no caso, por Noemi e Boaz. Ali era a compra de um direito, era a negociação de um direito, ou seja, aquele que teria o direito de resgatar terras não quer mais, né? E vai dar o direito para o Boaz. Então vamos continuar aqui no versículo 8. Disse, pois, o rebidor a Boaz: toma para ti. E descalçou o sapato. Foi isso que eu estava acabando de falar. O remidor, que teria o direito de pisar com aquele sapato nas terras, ele retira esse sapato e dá esse sapato para Boaz como uma forma de dizer: toma esse direito, é seu agora. Você pode comprar aquelas terras que eu não quero mais. No 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi.
Então, ali estava fechando-se um acordo. Boaz estava falando o seguinte: olha, todos vocês que estão aqui são testemunhos dos anciãos, os 10 anciãos, e o povo da cidade que estava por ali também. Porque quando o povo ouvia dizer que ia ter uma negociação, eles iam para lá para ver qual era a discussão, qual era o negócio a ser realizado. Então, eles iam para lá. E ele estava falando, então vocês todos aqui são testemunhas que eu agora tenho o direito, o privilégio de comprar as terras que eram de Elimeleque, por herança seriam de Malom e Quilion, mas eles faleceram. Então essas terras estão nas mãos de Noemi. Eu tenho esse direito, vocês estão vendo, presenciando aqui, que o resgatador, o primeiro resgatador, falou que não queria. Então, se amanhã ou depois acontecesse alguma coisa deles falarem, né, que Boaz passou na frente dele, nos resgates das terras, ele teria essas testemunhas aqui, tanto os anciãos quanto o povo. Então, vamos continuar aqui no 10. Olha só. E que também, além de eu resgatar as terras, de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, aquela que veio de Moabe, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. Então, olha só, ele estava falando o seguinte: além de eu comprar essas terras, eu ainda vou tomar Ruth como esposa. Porque Noemi, eu não posso tomar Noemi, porque Noemi já não tem como ter filhos. Mas Ruth, ela ainda tinha condições de ter filhos. Então, eu vou casar com ela, vou ter filhos, para que esse filho seja considerado filho de Malom, herdeiro de Elimeleque. Então, o nome dele, o nome que ele vai receber é filho de Elimeleque, para que o nome, isso era muito importante naquela época, para que o nome dessa pessoa de Elimeleque não seja, não, como é que ele fala aqui? Não seja esquecido, para que o nome dele continue na história do povo de Israel. E isso, na época deles, era muito importante que houvesse um herdeiro para continuar a família, continuar a história. E todos vocês são testemunhas disso. No 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Então, aqui os anciãos e o povo serviu de testemunha, eles aqui estavam fazendo uma oração, eles estavam abençoando esse casamento agora de Boaz com Ruth. E olha a bênção que eles estão profetizando sobre a vida do casal. Estavam falando que esta mulher, a Ruth, a Moabita, que ela vai entrar na sua casa, que ela seja como Raquel e Lia. Quem foram Raquel e Lia? Elas ajudaram, elas edificaram a casa de Israel. Lembra, quem não tem uma lembrança disso, eu vou deixar Gênesis 29, Gênesis 30 e também Gênesis 35, que fala sobre a história de Raquel e Lia. Raquel e Lia foram esposas de Jacó. E Jacó, depois de passar por uma experiência com o Senhor, ele teve o seu nome trocado. O nome dele passou a ser Israel. E Israel, ele teve 12 filhos, tanto com Raquel, com Lia,
quanto com as suas concubinas, que no caso seriam considerados filhos de Lia e filhos de Raquel também. E elas, então, tiveram ao todo 12 filhos, filhos homens. E esses filhos, então, eles foram distribuídos em tribos, das tribos de Israel, tribo de Judá, tribo de Benjamim, e no 12. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der dessa moça. Então, eles continuam aqui falando que a tua casa seja como a de Pérez. Quem é Pérez? Pérez foi filho de Tamar. Pérez, ele foi um homem bem-sucedido nos negócios, naquilo que ele fazia. Ele foi um homem bem-sucedido dentro do povo de Israel. E ele está falando exatamente isso, que esse filho que você terá com essa moça, com Ruth, que ele seja assim também como Pérez foi. E em Gênesis 38, se você não sabe, pode lá dar uma lida, a gente tem ali em Gênesis 38 como que Tamar deu à luz a Pérez. Tamar, ela era nora de Judá. Judá é um dos filhos de Israel e teve filho com Tamar. E aí conta toda a história, como é que teve ali nessa história de Tamar. Vocês vão entender direitinho a lei do levirato, que ali deveria ter sido colocado em prática, e Tamar deu um jeitinho. Não vou contar a história aqui não, porque é outra história, mas se você tiver curiosidade, você pode ir em Gênesis 38 e ler sobre essa história. No 13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, ou seja, teve relação sexual com ela, e o Senhor lhe fez conceder e deu à luz um filho. Então, nesse caso, agora, Boaz casa-se com Ruth e ele então tem um filho com ela. No 14, então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Então, no nascimento do filho ali, deles, né, de Ruth e Boaz, as mulheres se reuniram em torno de Noemi para felicitar a Noemi. Noemi, aquela mulher que veio de Moabe, triste, desconsolada, totalmente infeliz. Agora ela já tinha alegria, ela tinha nora, ela já tinha família, ela tinha um genro, ela tinha agora um neto. E eles falam aqui que bendito seja o Senhor que não deixou Noemi sem um remidor. O remidor aqui é este filho, porque amanhã ou depois ele iria cuidar dela. Olha só o que diz no versículo 15, as mulheres continuando, né? Ele, esse remidor, esse filho de Ruth e de Boaz, te será por restaurador da alma. Ele vai restaurar a alma de Noemi, que estava abatida, depressiva, com tudo aquilo que aconteceu com ela, que a gente já viu, né? E nutrirá a tua velhice. Olha só, uma criança brincando nos campos ali junto com ela tomando conta daquela criança, pois a tua nora, a Ruth, que te ama, que ela provou o amor, né? Cuidando da nora, foi um amor altruísta. Ela cuidou da sogra, Noemi, ficando com ela, indo com ela, cumprindo todas as leis de Israel. Ela deu à luz e ela, a nora, te é melhor do que 7 filhos. Olha só, Noemi não teve 7 filhos, Noemi teve 2 filhos apenas, e eles faleceram.
Mas Ruth continuou com ela. E as mulheres falam: olha, a sua nora não é melhor que 2 filhos que você teve, mas ela é melhor que 7 filhos, né? Dobrou, triplicou a mais, né, do que o triplo de filhos que ela teve. E essa criança é que vai cuidar de você na sua velhice. Continuando no 16. E Noemi tomou o filho e o pôs no colo e foi sua ama. Ou seja, ela cuidou daquela criança, ajudou Ruth a criar aquela criança. Porque a gente sabe, quem tem filho sabe que você criar um filho, uma pessoa sozinha, não é fácil. Então, a Noemi ajudou a criar essa criança. Praticamente, essa criança foi filha de Noemi, que era tudo, era a felicidade dela ali agora. Então o Senhor restaurou tudo aquilo que Noemi tinha perdido, o Senhor restaurou com a sua nora e com este remidor agora da velhice dela. No 17, para a gente finalizar a nossa aula. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, tá vendo? O filho agora é de Noemi. E deram-lhe o nome de Obed. E Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi. Então, quem deu o nome ao filho dos dois, de Ruth e Boaz, foram as vizinhas, porque as vizinhas viram a felicidade, a restauração do coração de Noemi. Deus estava restaurando tudo aquilo que ela perdeu quando ela chega a Moabe, que ela fala que ela estava de mãos vazias. Agora ela não tem mais as mãos vazias, ela tem o filho no colo, no caso, o neto, né? Neto, que a gente fala que os avós são segundos pais. Então não deixa de ser filho mesmo, né? E agora, então, ela está com as mãos cheias. As vizinhas dão o nome dessa criança de Obed. Obed futuramente vai casar, vai ter filhos. O filho dele vai se chamar Jessé, um dos filhos dele. E depois Jessé também vai ter mais filhos, que um dos filhos dele vai se chamar Davi, que é dali da linhagem de Davi que a gente vai ver que nasce o nosso Salvador, Jesus Cristo. Na próxima aula, eu quero terminar, na próxima aula eu vou terminar os versículos, que vai de 18 a 22, e nós vamos fazer a conclusão de todo o nosso estudo. Continuo pedindo ao Senhor que fale conosco, que vá falando na nossa mente, cucando na nossa cabeça a palavra dele, ok? Em nome de Jesus, vejo vocês então na próxima aula. Bye!